5 anos sem tocá-la, vivendo uma mentira, até que o milionário decidiu reaver sua esposa. Antes de mergulharmos na história, deixe um comentário nos dizendo de qual cidade você está assistindo. E quando ela terminar, não se esqueça de avaliar esta história de 0 a 10. Aproveite a história. Clara Bennett estava junto à janela, observando o sol nascer sobre as colinas de Beverly Hills. 5 anos. 5 longos anos desde que ela disse sim para Nathan Collins, o homem mais desejado, poderoso e inatingível de Los Angeles. Um casamento perfeito, mas vazio por dentro. Ela se lembrava de cada detalhe da cerimônia. O vestido impecável, as câmeras, os flashes, os votos ensaiados, mas os olhos de Nathan naquela noite não diziam amor. Eles apenas diziam negócio. Um negócio que salvaria a empresa da família Bennett da falência e lhe daria um aliado estratégico, um contrato selado com alianças de casamento. Agora, a mansão havia se tornado um símbolo do que ela se tornara. Uma sombra elegante, presa entre o luxo e o silêncio. O café da manhã estava sempre posto antes das 8. Ela comia sozinha. Nathan raramente aparecia. Quando o fazia, não era mais do que um bom dia frio antes de voltar para o telefone, como se o mundo real só existisse na tela. Mas naquela manhã, algo parecia diferente. Quando Clara desceu as escadas de mármore, ela o encontrou à mesa. Nathan estava lá, e ele estava olhando para ela. Bom dia. Sua voz estava calma, mas havia algo mais. Quase curiosa, Clara parou por um segundo, surpresa por vê-lo acordado tão cedo. Bom dia, ela respondeu cautelosamente. Aconteceu alguma coisa? Ele pousou a xícara. Sim, há uma festa de gala hoje à noite. Eu quero que você venha comigo. Por um momento, ela pensou ter ouvido mal. 5 anos de silêncio. E agora, um convite? Uma festa de gala? Ela piscou, tentando processar. Comigo? Sim. Ele não levantou muito os olhos. É importante para a empresa. Esteja pronta às 7. Clara mordeu o lábio. O tom ainda era distante, mas havia algo diferente na maneira como ele perguntou, como se houvesse mais que ele não estava dizendo. Tudo bem, ela disse, escondendo seu desconforto. Estarei pronta. Nathan simplesmente acenou com a cabeça e saiu da sala com seus passos firmes habituais. Mas, ao passar por ela, seu perfume, o mesmo desde o dia do casamento, pareceu mais forte, mais presente. O dia se arrastou. Clara tentou se concentrar em se arrumar, mas sua mente não parava. Por que agora? Por quê? Depois de 5 anos sendo invisível, ele de repente a queria ao seu lado em público. Enquanto o cabeleireiro enrolava seu cabelo em ondas suaves, ela se olhou no espelho e mal reconheceu a mulher que a encarava. O vestido vermelho realçava seus olhos, e o colar de pérolas de sua mãe parecia uma lembrança de uma vida que ela costumava conhecer. Você nasceu para ser amada, não exibida. Ecoou em sua mente palavras que sua mãe disse antes de falecer. Clara respirou fundo. Esta noite poderia ser o começo de algo, ou apenas mais uma exibição de aparências. Exatamente às 7, Nathan bateu na porta de seu quarto. Quando Clara abriu, ele estava lá em um terno escuro perfeito, seus olhos mais intensos do que o normal. Por um momento, algo dentro dela estremeceu. Pronta? Ele perguntou, sua voz levemente desequilibrada. Sim. Eles caminharam lado a lado em direção ao carro, seus passos ecoando pelo corredor como uma conversa não dita. Dentro da limusine, o silêncio era pesado. Nathan checava o telefone. Clara olhava pela janela, seus reflexos se misturando no vidro. É isso que somos, ela pensou,
reflexos que nunca se tocam. Mas então, no meio daquele silêncio, ele falou: "É importante que você fique perto de mim esta noite. As pessoas, elas vão querer conhecê-la." Clara olhou para cima, surpresa. Finalmente, depois de 5 anos, ele se virou sem responder. A tensão entre eles parecia um arame esticado demais, pronto para se partir. O salão do evento era deslumbrante, cheio de luzes douradas e vozes alegres. O ar cheirava a champanhe e ambição. No momento em que entraram, todos os olhos se voltaram para eles. Nathan Collins, CEO milionário da Collins Industries, acompanhado por sua esposa misteriosa, que quase ninguém nunca tinha visto. Clara sentiu os flashes e os sussurros. Por um segundo, ela desejou poder desaparecer, mas quando viu Nathan se virar para apresentá-la: "Esta é minha esposa, Clara Bennett Collins." Algo inesperado aconteceu. Ele sorriu, um sorriso real. Foi rápido, sutil, mas genuíno. Aquele pequeno gesto fez seu coração disparar. Enquanto se moviam pela multidão de executivos e investidores, ela manteve sua postura, até que uma voz amigável veio por trás. "Senhora Collins, sou Alex Carter, investidor do Westfield Group." O homem era charmoso, com um sorriso caloroso e olhos sinceros. Finalmente conhecendo a mulher mais misteriosa de Los Angeles, Clara riu, pega de surpresa pelo tom fácil dele. Misteriosa? Acho que é uma maneira gentil de dizer reclusa. Ele riu alto. Nathan, sentado ao lado dela, mantinha uma expressão neutra. Neutra demais. Alex manteve a conversa, divertido, e logo Clara se sentiu viva. Pela primeira vez em anos, alguém a via, alguém a ouvia. Mas a cada risada, Nathan ficava mais quieto. Seu olhar se tornava mais frio. Mais tarde naquela noite, quando Alex se afastou para atender a um telefonema, Nathan inclinou-se para ela, discretamente. "Você parece estar se divertindo." Clara levantou as sobrancelhas, talvez porque alguém finalmente quis falar comigo. Nathan desviou o olhar, respirando fundo. O jantar seguiu com risadas, brindes e conversas. Clara se sentiu estranhamente querida. Havia algo libertador em ser vista, não apenas como a esposa do CEO. Mas à medida que a noite avançava, os olhos de Nathan ficavam mais inquietos. Ele observava cada movimento dela, cada palavra, cada sorriso. Até que, no final do evento, Alex voltou para se despedir. "Foi um prazer conhecê-la, Clara. Espero vê-la novamente em breve." Antes que ela pudesse responder, Nathan avançou, firme. "Eu duvido. Minha esposa tem uma agenda lotada." Clara congelou. Seu tom não era apenas protetor, era possessivo. A viagem de volta para casa foi silenciosa, mas diferente. O ar entre eles parecia carregado. Clara olhava pela janela, tentando descobrir o que havia mudado sobre ele e sobre si mesma. Quando o carro parou em frente à mansão, ela se virou para dizer algo, mas Nathan já estava olhando para ela. Seus olhos não estavam frios como antes. Eles estavam intensos, confusos, quase humanos. Por um momento, nenhum dos dois falou. Então ele quebrou o silêncio. "Você surpreendeu muitas pessoas esta noite. Incluindo você?" Ela perguntou suavemente. Ele hesitou. "Incluindo eu." E ele saiu do carro antes que ela pudesse dizer qualquer outra coisa. Clara ficou ali por alguns segundos, sozinha, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Havia algo novo no ar. Algo que ela não tinha certeza se era esperança ou perigo. Ela subiu as escadas e, ao entrar no quarto, olhou-se no espelho. Pela primeira vez em 5 anos, ela se sentiu viva e assustada com o que isso significava. De seu próprio quarto, Nathan observava, as luzes da cidade refletindo em seus olhos. Ele não sabia o que estava sentindo, mas uma coisa estava clara.
Pela primeira vez, ele a viu de verdade. Na manhã seguinte, Clara desceu para o café da manhã, esperando que a mansão estivesse vazia como sempre. Mas Nathan estava lá. De novo, sentado à mesa, fingindo ler o jornal, mas claramente esperando por ela. "Bom dia?" ele disse sem levantar os olhos. "Bom dia", Clara respondeu cautelosamente. 2 manhãs seguidas? Isso definitivamente não era normal. Ela se serviu de café, sentindo os olhos dele em suas costas. Quando se virou, ela viu. Nathan a observava por cima do jornal, como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça. "Algo errado?" Clara perguntou, levantando uma sobrancelha. "Não", ele respondeu rápido demais, baixando os olhos de volta para o jornal de forma tão óbvia que ela quase riu. Quase. Os dias seguintes foram cheios de momentos estranhos. Nathan começou a aparecer em lugares que ele nunca ia. Na sala de estar, enquanto ela lia. Na cozinha, enquanto ela fazia chá. Uma vez, Clara até o pegou parado na porta de seu escritório, apenas olhando. "Você precisa de algo?" ela perguntou, claramente surpresa. "Não, só de passagem." "De passagem?" Clara franziu a testa. "Nathan, esta porta não leva a lugar nenhum. É um escritório, um corredor sem saída." Ele limpou a garganta, desconfortável, e se afastou rapidamente. Clara sentou-se, caneta na mão, totalmente confusa. Ele está doente? Ele bateu a cabeça? Milionários têm crises de meia-idade antes dos 40? Mas a parte mais estranha ainda estava por vir. Na manhã de quinta-feira, Clara entrou na cozinha e encontrou uma xícara de café já feita, com leite, a quantidade certa, exatamente como ela gostava. Ela olhou em volta, meio esperando câmeras escondidas. "Nathan?" ela chamou, desconfiada. Ele espiou na porta, tentando parecer casual. "Sim? Você fez isso?" Clara apontou para a xícara como se fosse uma prova de crime. "Fazer o quê?" "O café." "Você fez café para mim?" Nathan deu de ombros, mas a leve vermelhidão em suas orelhas o entregou. "Eu estava fazendo o meu. Eu fiz o seu também." "Não é grande coisa." Clara pegou a xícara devagar, como se ela pudesse explodir. "Em 5 anos de casamento você nunca fez café para mim. Talvez eu devesse ter feito isso antes." O comentário a pegou de surpresa. Ela tomou um gole, ainda olhando para ele com desconfiança. O café estava perfeito, e de alguma forma, isso a incomodava mais do que deveria. "Obrigada", ela disse por fim, ainda confusa. Nathan apenas assentiu e saiu da sala, deixando-a sozinha com o café e 1000 perguntas sem resposta. Essas perguntas aumentaram ainda mais quando, naquela tarde, o telefone de Clara tocou. Era Alex Carter. Ela olhou para a tela, hesitante. Não havia nada de errado em atender. Ele parecia uma pessoa genuinamente gentil. Mas algo dentro dela hesitou. Antes que ela pudesse decidir, Nathan entrou na sala. "Quem é?" Clara quase deixou o telefone cair. "O quê?" "Você me assustou." "Desculpe, mas seus olhos estavam fixos no telefone." "Quem está ligando?" "Alex Carter." Do evento, a expressão de Nathan mudou. Algo sombrio cintilou em seus olhos. "E você vai atender?" "Eu não sei." Clara franziu a testa. "Por que isso importa?" "Não importa. Então por que você está me olhando como se eu estivesse prestes a vender segredos da empresa?" Nathan desviou o olhar. "Eu só acho que você deveria ter cuidado com quem se envolve." Clara cruzou os braços. "Se envolve?" "Nathan, o homem apenas me deu um olá em um evento. Não estamos planejando fugir para o México." "Bom, você está com ciúmes?" "Não." A resposta veio muito rápida, muito defensiva. Clara quase sorriu. Quase. Mas havia algo ali. Algo que a confundia
e a irradiava ao mesmo tempo. Por 5 anos, Nathan a tratou como mobília. E agora, de repente, ele se importava com quem estava ligando para ela? Sabe, Clara disse, sua voz mais firme agora. Se você tem algo a dizer, Nathan, diga, porque essa dancinha estranha está me deixando tonta. Ele respirou fundo, mas não disse nada. Ele apenas saiu do quarto, deixando-a ainda segurando o telefone. A ligação foi para a caixa postal. Nos dias que se seguiram, as mensagens de Alex continuaram chegando. Eram educadas, leves, nada muito ousado. Espero que esteja bem. Foi ótimo conhecê-la. Se precisar de algo, estou aqui. Clara nunca respondeu, mas Nathan sempre parecia saber quando uma mensagem chegava, como se ele tivesse algum radar emocional recém-instalado. Ele de novo? Ele perguntou uma vez, vendo-a olhar para o telefone. Nathan, você está me observando? Não. Eu só noto as coisas. Você nunca notou nada em 5 anos. Clara retrucou, cansada. E agora, de repente, você é um detetive particular? Talvez eu devesse ter notado antes. Aquilo a pegou de surpresa. Ela olhou para ele, procurando por sarcasmo. Mas Nathan parecia sincero. E isso era ainda mais confuso. O que está acontecendo com você? Clara perguntou, mais suave agora. Nada. Eu só... Ele parou, procurando as palavras certas. Eu só quero que você saiba disso. O telefone de Clara tocou. Novamente era Alex. Nathan congelou. Seus olhos se estreitaram. Seu maxilar se apertou. Antes que Clara pudesse reagir, ele pegou o telefone da mão dela. O que você está fazendo? Clara tentou pegá-lo de volta, mas Nathan já havia atendido. Alô? Sua voz era de gelo. Sim, aqui é Nathan Collins, o marido de Clara. Uma pausa. Não, ela não pode falar agora, nem mais tarde, nunca. Obrigado pelo seu interesse. Tenha um bom dia. E ele desligou. Clara estava congelada, com a boca aberta, seu cérebro tentando processar o que havia acabado de acontecer. Você não fez isso. Eu fiz. Você não tinha o direito. Eu tenho todo o direito. Você é minha esposa. No papel. Clara gritou. A dor que ela havia enterrado por 5 anos finalmente se derramando. Eu sou sua esposa no papel, Nathan. Você nunca me tratou como uma esposa. Você nunca olhou para mim, nunca falou comigo, nunca se importou. E agora, de repente, você age como se tivesse algum direito sobre mim. Eu sempre tive um direito. Não. As lágrimas começaram a cair, mas a raiva era mais forte. Você não tem o direito. Você me ignorou por 5 anos. 5 anos, Nathan. Eu vivi nesta casa como um fantasma. E agora que alguém finalmente me vê, você quer bancar o marido ciumento? Eu não estou bancando. Então o que você está fazendo? Clara estava tremendo agora, anos de silêncio desmoronando de uma vez. Por que agora? Por que de repente eu importo? Nathan avançou, sua voz baixa, mas intensa. Porque eu não quero te perder. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara olhou para ele, tentando entender se tinha ouvido direito. As palavras ecoaram na sala, pesadas, reais, impossíveis. Você? O quê? Eu não quero te perder, Clara. Ela balançou a cabeça, recuando. Você não pode fazer isso. Você não pode me ignorar por 5 anos e depois dizer algo assim como se fosse simples. Eu sei que não posso, mas é a verdade. E eu devo acreditar em você? Sua voz era um sussurro trêmulo agora, depois de tudo. Nathan não respondeu. Ele apenas olhou para ela com uma vulnerabilidade que Clara nunca tinha visto antes. Ela não aguentou. Ela se virou e correu para o quarto, trancando a porta atrás de si. Ela se encostou na madeira, deslizando até o chão, suas mãos tremendo. Pela primeira vez em 5 anos, seu coração estava acelerado por causa dele.
e ela não sabia se era o começo de algo ou o fim de tudo. Na manhã seguinte, Clara acordou com os olhos inchados e a cabeça pesada. Ela não tinha dormido nada. As palavras de Nathan ecoavam em sua mente como uma música irritante que ela não conseguia afastar. Eu não quero te perder. Ela se olhou no espelho e suspirou. Ótimo, agora pareço um guaxinim que não dorme. Ela desceu as escadas, esperando que a casa estivesse vazia, como geralmente ficava antes de todo o caos começar. Mas não, Nathan estava na cozinha, vestindo um avental. Clara parou na metade da escada, piscando algumas vezes para ter certeza de que não estava vendo coisas. Bom dia, ele disse, forçando um sorriso que parecia mais uma careta. Bom dia. Clara caminhou devagar, como se estivesse se aproximando de um animal selvagem. Você está usando um avental? Estou. Por quê? Porque estou cozinhando. Clara olhou para o fogão, onde algo estava fumegando em uma panela, algo que já tinha sido comida há muito tempo. Isso é comestível? Nathan olhou para a panela e franziu a testa. Era para ser um omelete. Era para ser? Não está indo muito bem. Nathan, está preto. Omeletes não são pretos. Carvão é preto. Ele desligou o fogão, claramente envergonhado. Eu só queria fazer algo legal. Clara mordeu o lábio para não rir. Mas era difícil. Muito difícil. Legal seria café. Você faz um bom café. Eu queria impressionar você. Bem, missão cumprida. Estou impressionada. Aterrorizada, mas impressionada. Nathan tirou o avental, parecendo derrotado. Eu não sou bom nisso. Em cozinhar, isso está claro. Ele parou. Em me aproximar de você. O coração de Clara disparou. Ela limpou a garganta, tentando manter o clima leve, enquanto colocar fogo na cozinha é uma abordagem ousada. Ele quase sorriu. Quase. Eles ficaram ali por um momento, o silêncio quebrado apenas pelo baipe irritante do detector de fumaça. Acho que devemos abrir as janelas, Clara disse, já se movendo. Nathan ajudou, e por alguns minutos eles trabalharam lado a lado, abanando toalhas para tirar a fumaça. Era ridículo, completamente absurdo, mas de alguma forma quase confortável. Você está usando colônia? Clara perguntou de repente. Nathan congelou. Estou. Eu nunca te vi usar colônia de manhã. Talvez eu devesse ter usado antes. Clara revirou os olhos, mas um pequeno sorriso brincou em seus lábios. Você está agindo de forma estranha, Nathan. Eu sei, e isso está me deixando desconfiada. Deveria. Ela olhou para ele, tentando descobrir o que ele estava pensando. Mas Nathan tinha sido um livro fechado por tanto tempo que ela nem sabia por onde começar. O resto do dia foi preenchido com pequenos momentos estranhos. Nathan ofereceu-lhe uma carona para o salão. Ela disse, não, mas ele insistiu. No carro, ele tentou puxar assunto. Seu cabelo está diferente. Clara tocou as pontas. Está o mesmo há 3 anos. Ah, bem, está bonito. Obrigada. Silêncio constrangedor. E esse vestido? É novo? Nathan, você me viu usar este vestido no evento. Ah, certo. Bem, ainda está bonito. Clara segurou o riso. Você está bem? Você bateu a cabeça? Intoxicação alimentar? Não, eu só estou tentando. Tentando o quê? Ele não respondeu. Apenas continuou dirigindo, aquele olhar sério no rosto. Mas algo nele parecia diferente, quase vulnerável. Naquela noite, Nathan fez algo ainda mais surpreendente. Ele chegou à sala de jantar antes dela e acendeu velas. Clara parou na porta. O que está acontecendo aqui? Jantar. Ele puxou uma cadeira para ela. Por favor, sente-se. Nathan, por favor. Ela se sentou, ainda desconfiada. A mesa estava posta, as velas tremeluziam.
e Nathan parecia nervoso. Tudo bem, Clara disse, cruzando os braços. Vamos conversar. Sobre o quê? Sobre tudo isso, ela gesticulou em volta. O café, a carona, as velas, você queimando a cozinha, o que está acontecendo? Nathan respirou fundo. Eu estou tentando consertar as coisas. Por quê? Porque eu deveria ter feito isso antes. Isso não responde minha pergunta. Clara inclinou-se para a frente. Por que agora, Nathan? Depois de 5 anos? Ele abriu a boca, fechou, depois abriu de novo, mas não disse nada. Clara suspirou. Foi o que pensei. Não é fácil de explicar. Então tente. Mas Nathan apenas desviou o olhar e o silêncio retornou. O jantar continuou naquela estranha mistura de desconforto e algo que quase parecia paz. Nathan tentou manter a conversa. Ele perguntou sobre o dia dela, fez comentários aleatórios. Clara respondeu cautelosamente, mas pouco a pouco ela relaxou. Até que ele disse: amanhã, o que você acha de jantarmos fora? Clara levantou uma sobrancelha. Você está me chamando para um encontro? Estou. Nathan, nós somos casados. Eu sei, mas nunca tivemos um encontro de verdade. Ela não sabia o que dizer. Parte dela queria rir. Outra parte queria chorar. E uma terceira parte, pequena, mas teimosa, queria dizer sim. Eu vou pensar sobre isso, ela disse por fim. Nathan pareceu encarar isso como uma vitória. Mais tarde, enquanto Clara lavava a louça, porque Nathan havia insistido em cozinhar novamente, e o resultado foi questionável, ela olhou pela janela. Ele estava no quintal, ao telefone, gesticulando descontroladamente, provavelmente falando sobre negócios, como sempre. Mas quando ele desligou e voltou para dentro, ele estava segurando uma flor. Uma única rosa branca para você. Clara pegou a rosa, sem saber se ria ou chorava. Você a cortou do jardim? Sim, é a nossa rosa. Nathan, você não pode sair por aí pegando flores do paisagismo. O jardineiro vai ter um ataque. Ele vai sobreviver. Clara cheirou a rosa e algo dentro dela mudou. Algo pequeno, frágil e um pouco assustador. Obrigada, ela disse suavemente. Naquele momento, o telefone de Clara vibrou na mesa. Ambos olharam para ele. Clara pegou o telefone e a tela se iluminou. Uma mensagem de Alex Carter. Oi, Clara. Eu sei que não nos falamos desde o evento, mas eu realmente gostaria. Você tem tempo para um café amanhã? O clima mudou instantaneamente. Nathan viu a mensagem. Clara viu que ele a viu. É ele de novo, Nathan disse, sua voz baixa e controlada. Perigosamente controlada. Nathan, você vai atendê-lo? Eu não sei. O que você quer dizer com não sei? Porque eu tenho o direito de atender se eu quiser. Clara levantou a voz finalmente sem paciência. Você não pode controlar tudo. Eu não estou tentando controlar. Eu estou tentando proteger. Me proteger do quê? De um homem educado que quer tomar café? Nathan cerrou os punhos. Seu maxilar estava apertado, olhos muito escuros. Você realmente não entende, não é? Entender o quê? Mas ele não respondeu. Ele apenas pegou as chaves do carro e saiu, batendo a porta atrás de si. Clara ficou ali, sozinha na sala de jantar, segurando o telefone e a rosa branca. Seu coração dividido entre a raiva e algo que ela não conseguia nomear. Ela ficou parada no meio da sala de jantar, olhando para a porta pela qual Nathan tinha acabado de sair. A rosa branca ainda estava em sua mão, suas pétalas macias em forte contraste com a tempestade em seu peito. Homens, ela murmurou, colocando a flor em um copo com água. Um mistério embrulhado em testosterona e orgulho. Ela tentou assistir TV, tentou ler, até tentou organizar as gavetas da cozinha. Nada funcionou. Toda vez que um carro passava, seu coração disparava, esperando que fosse o dele. Não era.
As horas se arrastaram. 10 horas, 11, meia-noite. Clara subiu para o quarto, mas não conseguia dormir. Ela olhava para o teto, repassando tudo o que havia acontecido nos últimos dias. O Nathan que ela conhecia nunca teria queimado um omelete só para impressioná-la. Nunca teria colhido uma rosa. Nunca teria demonstrado ciúmes. Algo havia mudado. Mas o quê? Finalmente, às 2h15 da manhã, ela ouviu a porta da frente abrir. Passos pesados no corredor, uma pausa, depois batidas suaves na porta do quarto. Clara. Ela se sentou na cama, o coração disparado. Entre! Nathan abriu a porta devagar. Ele parecia um desastre, cabelo despenteado, gravata solta. Ele parecia exausto. Você está bem? Clara perguntou, a preocupação vencendo sua raiva. Não. Ele entrou e fechou a porta atrás de si. Eu não estou bem. Nathan, me deixe falar. Sua voz estava rouca, urgente. Por favor, eu preciso dizer isso. Clara assentiu, abraçando os joelhos. Nathan respirou fundo. Suas mãos tremiam levemente. Eu dirigi por horas. Tentei entender o que estava sentindo. Tentei dar sentido, mas não consigo mais. Não consigo fingir que isso não importa. O que não importa? Você. A palavra irrompeu dele com uma força que fez Clara se encolher. Você importa, Clara. Você sempre importou. O silêncio que se seguiu era tão pesado que ela podia senti-lo pressionando seu peito. Eu não entendo, ela disse fracamente. Eu te quero. Nathan deu um passo mais perto, seus olhos brilhando com emoção pura. Eu sempre te quis, desde o dia do casamento, mesmo antes disso. Clara balançou a cabeça. Não, você não pode dizer isso agora. Não depois de 5 anos. Eu sei que não posso, mas é a verdade. Então por quê? As lágrimas começaram a cair. Por que você me ignorou? Por que você me tratou como se eu fosse invisível? Nathan passou as mãos pelo rosto, claramente lutando. Porque eu estava com medo. Com medo? Clara quase riu, mas saiu quebrado. Você é Nathan Collins. Você não tem medo de nada. Eu estava com medo de você. Ele olhou diretamente para ela, com medo do que você me fazia sentir, do quanto eu te queria. Meu pai, ele sempre disse que emoções eram fraqueza, que amor era uma distração perigosa nos negócios. E eu acreditei nele. Eu pensei que se eu mantivesse minha distância, se eu não me aproximasse demais, eu estaria seguro. Seguro de quê? De me machucar, de perder o controle, de me tornar vulnerável. Clara limpou as lágrimas do rosto com as costas da mão. Você me machucou, Nathan. Você me machucou todos os dias por 5 anos. Eu sei. Sua voz falhou. E sinto muito, mais do que posso expressar em palavras. Mas quando eu te vi naquele evento, rindo com aquele homem, sendo você mesma, eu percebi o que eu estava perdendo. Eu percebi o quão tolo era o meu medo comparado com o pensamento de realmente perder você. Clara queria acreditar. Ela realmente queria. Mas 5 anos de rejeição não desaparecem apenas por causa de um discurso bonito. Palavras são fáceis, Nathan. Então me deixe provar. Ele se ajoelhou na frente dela, segurando suas mãos. Me dê uma chance de te mostrar que eu mudei, que eu quero ser o tipo de marido que você merece. Ela olhou para as mãos dele envolvendo as suas. Elas estavam quentes, firmes, reais. Eu não sei se posso confiar em você de novo. Eu vou conquistar sua confiança todos os dias, pelo tempo que for preciso. Nos dias que se seguiram, Nathan cumpriu sua palavra. Ele se levantava cedo para tomar café da manhã com ela. Perguntava sobre os planos dela, os pensamentos, os sonhos, trazia flores, fazia piadas horríveis que a faziam revirar os olhos, mas também sorrir. Certa manhã, ele entrou na sala onde ela estava lendo.
Eu preciso da sua ajuda. Clara levantou os olhos do livro. Com o quê? A empresa. Estamos trabalhando em um novo acordo e eu quero sua opinião sobre a proposta. Ela piscou, surpresa. Minha opinião? Sobre negócios? Você estudou negócios? Não estudou? Antes de nos casarmos. Estudei, mas... Então você entende e eu confio no seu julgamento. Clara não sabia o que a chocava mais, ele se lembrar dos estudos dela ou ele pedir ajuda. Naquela tarde, ela foi ao escritório dele. Nathan mostrou os documentos, explicou os termos e perguntou o que ela pensava. Clara analisou tudo cuidadosamente e apontou algumas cláusulas de risco que ele havia perdido. Você está certa, Nathan disse, claramente impressionado. Isso poderia ter causado problemas no futuro. Eu tive um ótimo professor na faculdade. Ele costumava dizer, se não está escrito, não existe. Cara inteligente. Nathan sorriu. Obrigado, Clara, de verdade. Ela sorriu de volta, e pela primeira vez em 5 anos, ela se sentiu vista, apreciada. As semanas se passaram, e a distância entre eles começou a diminuir. Nathan a incluía nas decisões. Ele ouvia quando ela falava. Ele ria das piadas dela, mesmo as ruins. E Clara lentamente começou a se permitir acreditar que talvez, apenas talvez, isso fosse real. Uma noite, depois de um jantar leve onde eles riram de histórias antigas e compartilharam memórias esquecidas, Nathan olhou para ela de forma diferente. Sabe, ele disse suavemente, eu não consigo me lembrar da última vez que me senti tão em paz. Eu também não, Clara admitiu. Eles estavam sentados no sofá, mais próximos do que o normal. Nathan estendeu a mão e tocou suavemente o rosto dela, o polegar roçando sua bochecha. Você é linda. O coração de Clara acelerou. Nathan, eu posso. Ele se inclinou lentamente, dando-lhe tempo para se afastar. Mas ela não se afastou. Os lábios dele estavam a centímetros dos dela, quando Clara sentiu uma onda de pânico subir. As lágrimas vieram do nada quentes e repentinas. Espere. Ela recuou, sua voz tremendo. Por favor, espere. Nathan parou imediatamente, preocupação nos olhos. O que foi? Eu fiz algo errado? Não, não é você. Clara enxugou as lágrimas, respirando fundo. Eu preciso te dizer uma coisa, algo que eu deveria ter te dito há muito tempo. Tudo bem, você pode me dizer qualquer coisa. Clara fechou os olhos, reunindo sua coragem. Quando ela os abriu, ela sussurrou. Nós nunca. Ela respirou fundo novamente. Nathan, eu ainda sou virgem. O silêncio que se seguiu pareceu infinito. Nathan olhou para ela, absorvendo suas palavras. Você, 5 anos de casamento, e nós nunca. Ela não conseguiu terminar a frase. Você nunca quis, você nunca tentou. E eu me agarrei a isso, como se fosse minha culpa, como se eu não fosse boa o suficiente para... Pare. Nathan segurou o rosto dela gentilmente com as mãos. Por favor, pare. Não foi sua culpa. Nunca foi. Foi minha covardia, meu próprio medo estúpido. Eu me senti tão rejeitada por tanto tempo. Clara, olhe para mim. Ele esperou até que os olhos dela encontrassem os dele. Você é a mulher mais incrível que eu já conheci. Linda, inteligente, forte. E eu fui um completo idiota por não te mostrar isso todos os dias. Mas isso acaba agora. Eu prometo que vou passar o resto da minha vida te mostrando o quão especial você é. No seu tempo, do seu jeito, sem pressão. Você promete? Eu prometo. E quando Nathan a puxou para seus braços, Clara finalmente se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, eles pudessem realmente recomeçar. Nathan a segurou por um longo tempo, como se tivesse medo de que ela desaparecesse se ele a soltasse. Quando eles finalmente se separaram, ele gentilmente enxugou as lágrimas de suas bochechas com os polegares. Obrigada, Clara sussurrou.
Pelo quê? Por não me fazer sentir errada. Você nunca esteve errada, Clara. Fui eu quem não conseguiu ver. Ela deu um pequeno sorriso. Bem, tecnicamente você foi muitas coisas. Cego, surdo, bloqueado emocionalmente. Nathan soltou uma risada genuína. Bloqueado? Tem uma palavra melhor? Não, essa serve. Os dois riram e foi libertador, como se finalmente pudessem ser eles mesmos. Na manhã seguinte, algo havia mudado. Não apenas em Nathan ou Clara, mas na atmosfera da própria casa. Era como se a luz do sol entrasse pelas janelas de forma diferente. Mais quente, mais acolhedora. Clara desceu para o café da manhã e encontrou Nathan na cozinha. Sem omelete queimado desta vez, mas panquecas, perfeitamente douradas. Você assistiu tutoriais no YouTube a noite toda? Clara perguntou impressionada. Talvez. É sério? Nathan corou um pouco. Eu só queria fazer algo que não tivesse gosto de carvão. Clara pegou uma panqueca e mordeu. Estava deliciosa. Uau, você realmente aprendeu. Eu posso ser ensinável quando estou motivado. E o que te motivou? Ela perguntou, um brilho divertido nos olhos. Você. A resposta foi simples, direta, honesta. Clara sentiu seu coração acelerar um pouco. Ainda era estranho, essa nova versão de Nathan, mas era um tipo bom de estranho. Os dias que se seguiram foram reveladores. Nathan começou a acordar cedo só para tomar café da manhã com ela. Ele perguntava sobre os planos dela para o dia, sobre os livros que ela estava lendo, sobre o que ela pensava sobre absolutamente tudo. Uma tarde, enquanto Clara regava o jardim, Nathan apareceu com 2 sorvetes. Pensei que você gostaria disso. Sorvete? No meio da tarde? Clara fingiu estar chocada. Quem é você e o que você fez com meu marido? Seu marido era chato. Este é a versão atualizada. Versão 2.0. Exatamente. Agora com recursos emocionais e habilidades de fazer panquecas. Clara riu, aceitando o sorvete. Eles se sentaram no banco do jardim, lado a lado, em um silêncio confortável. Sabe, Clara disse depois de um tempo, eu poderia me acostumar com isso. Com o quê? Com você, assim? Presente? Nathan entrelaçou seus dedos nos dela. Eu não vou a lugar nenhum. À noite, eles começaram a ter jantares de verdade juntos, não apenas sentados na mesma mesa, mas realmente conversando, rindo, compartilhando histórias. Nathan contava sobre reuniões de trabalho ridículas e Clara respondia com comentários tão perspicazes que ele quase engasgava de rir. Como você faz o conselho da Collins Industries parecer uma comédia? Nathan perguntou uma noite. É um dom natural. Clara deu de ombros. Vocês, pessoas de negócios sérias, são basicamente personagens de sitcom esperando por um roteiro. Isso é reconfortante ou preocupante? Ambos. Uma noite, enquanto assistiam a um filme, Clara encostou a cabeça no ombro de Nathan. Ele congelou por um momento, como se tivesse medo de estragar tudo. Então, lentamente, ele colocou o braço em volta dela. Está tudo bem? Ele perguntou, incerto. Está perfeito. E estava. Pela primeira vez em 5 anos, Clara se sentiu em casa em sua própria casa. Nathan também mudou de outras maneiras. Ele ficou levemente ciumento, mas de uma forma quase cômica. Quando o entregador de supermercado sorriu um pouco demais para Clara, Nathan apareceu de repente. Precisa de ajuda com as sacolas? Nathan, ele é o entregador. Esse é literalmente o trabalho dele. Eu sei, só estou sendo prestativo. Clara revirou os olhos, mas sorriu. Era ridículo, mas também doce. Uma manhã, Nathan entrou no quarto dela com uma proposta. Eu quero que você trabalhe comigo. Clara, que estava escolhendo uma roupa, parou. O que você quer dizer? Na empresa. Você é boa nisso, Clara. Eu vi como você lidou com aquele contrato.
Eu preciso de alguém assim na minha equipe. Você está falando sério? Completamente. Só se você quiser, é claro. Sem pressão. Clara pensou por um momento. A ideia era empolgante, aterrorizante, mas empolgante. Tudo bem, vamos tentar. E assim. Clara começou a trabalhar na Collins Industries. No início, era estranho. As pessoas olhavam para ela com curiosidade, sem saber como tratá-la. Afinal, ela era a esposa misteriosa do CEO. Mas Clara tinha um jeito especial de quebrar o gelo, com humor. Quando a assistente executiva, Janet, hesitou em lhe entregar uma pilha de documentos para revisar, Clara disse: "Janet, eu prometo que sei ler. Eu até tenho um diploma e tudo mais." Janet riu, relaxando. "Desculpe, Sra. Collins. Eu só não queria sobrecarregá-la. Me chame de Clara e, por favor, me sobrecarregue. Eu amo papelada. Eu sou estranha assim." Desse dia em diante, Janet se tornou uma aliada. Clara estava revisando contratos antigos no escritório quando encontrou uma pasta rotulada: Confidential Fusão Bennett Collins. Curiosa, ela abriu. Eram documentos do casamento deles. Não a bela cerimônia que todos viram, mas o que veio antes, os termos, as condições, as cláusulas. Ela começou a ler. A união entre as famílias Bennett e Collins visa consolidar estrategicamente ambos os impérios de negócios. Tudo bem, ela já sabia disso. Mas então veio a próxima parte. Cláusula 3.2. A herdeira Bennett concorda em fazer aparições públicas a critério do herdeiro Collins, a fim de fortalecer a imagem conjunta das empresas. Clara franziu a testa. Aparições públicas a critério dele. Era por isso que Nathan nunca a tinha levado a eventos? Ela continuou lendo. Cláusula 4.1. O casal concorda em gerar um herdeiro dentro de 5 anos a partir da data do casamento. O sangue de Clara gelou. Um herdeiro, um prazo, 5 anos. Cláusula 4. Se a cláusula anterior não for cumprida, a fusão será reavaliada e as empresas podem optar por dissolver o acordo, incluindo a anulação do casamento. Suas mãos começaram a tremer. Um casamento com data de validade. Ela era uma obrigação contratual com uma contagem regressiva. E eles estavam no 5º ano. Clara virou a última página. Estavam lá as assinaturas. A de seu pai, a do pai de Nathan e a de Nathan. A assinatura dele era firme, confiante, como se ele soubesse exatamente o que estava assinando. As lágrimas começaram antes que ela pudesse pará-las. Todo aquele tempo, todo o afeto recente, os cafés da manhã, as panquecas, as risadas, era apenas porque o prazo estava próximo. Ele precisava de um herdeiro e finalmente decidiu fingir que se importava. A porta se abriu. Nathan entrou, sorrindo. "Clara, eu estava pensando que poderíamos sair para jantar hoje à noite." Há um novo restaurante que ele parou ao ver o rosto dela. O que aconteceu? Clara ergueu os documentos com as mãos trêmulas. "Quando você ia me contar sobre isso?" O rosto de Nathan ficou pálido. "Onde você encontrou isso?" "Isso importa?" Sua voz saiu quebrada. "Você assinou isso, Nathan. Você assinou um contrato que me transformou em uma máquina de fazer bebês com um prazo." "Clara, não é assim, não é?" Ela jogou os papéis na mesa. "Está bem aqui, preto no branco. 5 anos para ter um filho, ou o casamento é anulado. E adivinha, estamos no 5º ano, e de repente você decidiu que me quer. Isso não tem nada a ver com..." "Não minta para mim", Clara gritou, as lágrimas escorrendo livremente agora. "Não depois de tudo. Você me ignorou por 5 anos. E agora, convenientemente, quando o tempo está quase acabando, você se torna o marido perfeito?" Nathan avançou. "Eu não sabia sobre todas as cláusulas. Meu pai cuidou de tudo. Mas você assinou. Você assinou sabendo que nosso casamento era um negócio." "Era.
No começo, era. Mas mudou, Clara. Eu mudei. Ou talvez você esteja apenas desesperado para não perder a empresa. A acusação pairou no ar entre eles, pesada e dolorosa. Nathan olhou para ela, a mágoa clara em seus olhos. Você realmente acredita nisso? Clara olhou para ele, para a assinatura dele nos papéis, e sentiu seu coração se partir. Eu não sei mais no que acreditar. Nathan estendeu a mão para ela, mas ela recuou, como se o toque dele fosse queimá-la. Não me toque. Clara, por favor, me escute. Eu já escutei o suficiente. Ela apontou para os documentos. Você me comprou, Nathan, como se eu fosse propriedade, um móvel com uma garantia de 5 anos. Não foi isso que aconteceu. Não? Então me explique esta cláusula bem aqui. Clara pegou o papel com as mãos trêmulas. Se não for cumprida, o casamento é anulado. Anulado, Nathan. Não é um contrato de locação. É um casamento. Eu sei que parece terrível, mas... Parece? Não, Nathan. É terrível. As lágrimas não paravam agora. Eu realmente pensei. Eu pensei que você tinha mudado, que você estava finalmente me vendo. Mas era apenas o relógio correndo, não era? Não. Sua voz saiu desesperada. Eu mudei. Tudo o que eu fiz, tudo o que eu senti foi real. Como posso acreditar nisso? Como, Nathan? Ele não tinha resposta. E o silêncio dela doeu mais do que qualquer coisa que ela pudesse ter gritado. Clara enxugou as lágrimas do rosto, endireitou os ombros. Eu preciso sair daqui. O quê? Não, Clara. Espere. Eu não posso ficar. Não agora. Não enquanto você está olhando para mim com esses olhos tristes e eu estou tentando descobrir se algo entre nós foi algum dia real. Foi tudo real. 5 anos, Nathan. Ela gritou, a dor finalmente se libertando. 5 anos onde você me tratou como ar, como se eu não existisse. E agora você quer que eu acredite que você de repente me ama? Que conveniente, especialmente com milhões de dólares em jogo. Não é sobre o dinheiro. Sempre foi sobre o dinheiro. Clara pegou a bolsa. Para você, para meu pai, para o seu pai. Todos, menos eu. Eu fui a idiota que realmente achou que casamento significava algo. Nathan parou na frente da porta. Você não pode sair assim. Saia. Clara. Saia. Nathan. Sua voz estava calma agora. Perigosamente calma. Ou eu juro que vou gritar até que alguém chame a segurança. E isso estará na primeira página de todos os jornais amanhã. Ele olhou para ela por um longo momento, a dor clara em seus olhos. Então, lentamente, ele se afastou. Clara passou por ele sem olhar para trás. O hotel era impessoal e frio, o oposto completo da mansão. Mas pelo menos aqui, Clara podia chorar, sem se preocupar em esbarrar em Nathan no corredor. Ela jogou a mala no chão e caiu na cama. As lágrimas vieram de uma vez, anos de rejeição misturados com semanas de falsa esperança. Idiota, ela sussurrou para si mesma. Idiota, idiota, idiota. Como ela pôde acreditar? Como ela pôde baixar a guarda? O telefone dela tocou. Nathan, ela desligou. Tocou de novo. Ela desligou de novo. Na terceira ligação, ela desligou o telefone completamente. O silêncio no quarto parecia opressor. Clara olhou em volta para as paredes brancas e se sentiu livre, quebrada, mas livre. Não havia expectativas aqui, nenhuma decepção esperando para acontecer. Apenas ela e seus pensamentos confusos. Enquanto isso, na mansão, Nathan não conseguia ficar parado. Ele andava de um lado para o outro na sala de estar, telefone na mão, tentando ligar para Clara pela 10ª vez. Direto para a caixa postal. Droga! Ele jogou o telefone no sofá.
Janet, que ainda estava no escritório terminando alguns relatórios, apareceu na porta. Sr. Collins, está tudo bem? Não, Janet, nada está bem. Há algo que eu possa fazer? Nathan passou as mãos pelo cabelo, exausto. A não ser que você saiba como viajar no tempo e me impedir de assinar um contrato estúpido há 5 anos, não. Janet permaneceu quieta, sem saber o que dizer. Você pode ir para casa, Janet. Obrigado pelo seu trabalho hoje. Ela hesitou, depois saiu, deixando Nathan sozinho com seus demônios. Ele não dormiu aquela noite, nem a próxima. Reuniões foram canceladas, sessões do conselho adiadas. Nathan Collins, o CEO sempre pontual e meticuloso, estava completamente desmoronando. No terceiro dia, seu assistente, Daniel, entrou no escritório com cuidado. Sr. Collins, o conselho está preocupado. Tivemos 3 reuniões canceladas e diga a eles que estou doente. Mas, senhor, Daniel. Nathan levantou os olhos e Daniel recuou ao ver sua expressão. Eu não estou em condições de tomar decisões de negócios agora. A não ser que você queira que eu venda a empresa por mais um sanduíche, eu devo ficar longe do conselho. Daniel engoliu em seco e saiu rapidamente. No hotel, Clara tentou se manter composta. Ela pediu serviço de quarto, assistiu TV, tentou ler, mas nada funcionava. Sua mente continuava voltando para Nathan, para as panquecas, as risadas, a maneira como ele havia entrelaçado os dedos nos dela no jardim. Foi tudo mentira? O telefone tocou, mas não era Nathan. Era Alex Carter. Clara olhou para o nome na tela por um longo momento, antes de atender. Alô? Clara, é bom ouvir sua voz. Alex parecia genuinamente feliz. Desculpe ligar de repente, mas ouvi dizer que você estava trabalhando na Collins Industries agora e queria parabenizá-la. Obrigada. Sua voz saiu mais fraca do que ela pretendia. Ei, você está bem? Clara respirou fundo. Eu estou passando por algumas coisas. Quer conversar? Eu posso te encontrar para um café. Sem pressão, apenas como um amigo. Parte dela queria dizer não, mas outra parte, a parte magoada e confusa, precisava de alguém que não fizesse parte de toda aquela bagunça. Tudo bem, um café seria bom. Eles se encontraram em um café tranquilo no centro de Los Angeles. Alex já estava lá quando Clara chegou, e seu sorriso caloroso quase a fez chorar de novo. Obrigada por ter vindo, ela disse, sentando-se, sempre. Ele empurrou um cappuccino em direção a ela. Lembrei que você pediu isso no evento. Clara deu um pequeno sorriso. Boa memória. Então, quer me contar o que está acontecendo? E Clara falou, não tudo, mas o suficiente, sobre se sentir presa, sobre aprender coisas que mudaram sua perspectiva, sobre não saber mais no que acreditar. Alex ouviu atentamente sem interromper. Quando ela terminou, ele disse, posso te dar um conselho, por favor? As pessoas cometem erros, às vezes erros enormes, mas o que importa é o que elas fazem depois que percebem. Ele tomou um gole de seu café. Nathan Collins pode ter começado tudo da maneira errada, mas pelo que você me disse, ele está tentando consertar. A questão é, você pode perdoar o começo para dar uma chance a um novo começo? Clara olhou para a xícara em suas mãos. Eu não sei se posso confiar nele de novo. A confiança é reconstruída com o tempo, mas só você pode decidir se vale a pena tentar. Quando Clara voltou para o hotel naquela noite, ela se sentiu um pouco menos perdida, ainda confusa, ainda magoada, mas com um pouco mais de clareza. Talvez Alex estivesse certo. Talvez a questão não fosse se Nathan havia cometido erros. Ele cometeu muitos, mas se ele realmente queria consertá-los. Mas antes que ela pudesse pensar mais sobre isso, seu telefone vibrou com um alerta de notícias. Nathan Collins anuncia renúncia temporária da Collins Industries por motivos pessoais. Clara leu a manchete 3 vezes
incapaz de acreditar. Enquanto isso, na mansão Collins, Nathan estava em frente a seu pai pela primeira vez em dias. Gregory Collins era um homem imponente com cabelos grisalhos e um olhar penetrante. Ele olhava para o filho com uma mistura de irritação e preocupação. Você perdeu o juízo? Ele trovejou, renunciou temporariamente no meio das negociações com a Europa. Eu não me importo com as negociações. Você não se importa. Esta é a sua empresa. Não. Nathan olhou diretamente nos olhos dele com uma determinação que o homem mais velho nunca tinha visto antes. É a sua empresa. Sempre foi. Eu apenas segui o roteiro que você escreveu, o casamento arranjado, os contratos, as cláusulas ridículas, tudo isso. Eu fiz o que era necessário para proteger nosso legado. Você destruiu minha vida, Nathan gritou, e Gregory recuou, surpreso. Você me fez assinar um contrato que transformou minha esposa em uma obrigação com prazo de validade. Você me ensinou que amor era fraqueza e emoções eram uma distração. E eu acreditei em você. Nathan, mas isso acabou. Sua voz estava calma agora, assustadoramente calma. Eu estou devolvendo tudo, cada centavo que veio da fusão com os Bennett, e estou começando do zero. Gregory ficou pálido. Você não pode fazer isso. Você vai arruinar anos de trabalho. Eu não me importo. Nathan se virou para sair. Pela primeira vez na minha vida, pai, eu estou fazendo algo porque eu quero. Não porque é estratégico. Não porque fortalece a empresa, mas porque é certo. Isso é loucura. Nathan parou na porta, olhando para o pai uma última vez. Não. Loucura foi desperdiçar 5 anos com a mulher que eu amo, porque você me convenceu de que emoções eram fraqueza. Loucura foi assinar aquele contrato sem lê-lo, mas isso, ele apontou para si mesmo. Isso é coragem, algo que você nunca entenderá. E ele saiu, deixando Gregory Collins sozinho com sua raiva e seu império vazio. Na manhã seguinte, o escritório de advocacia de Harrison e Associados estava lotado. Advogados, acionistas, membros do conselho. Todos olhando para Nathan Collins, como se ele tivesse perdido completamente o juízo. Sr. Collins, disse Theodore Harrison, o advogado sênior ajustando os óculos. Você tem certeza absoluta sobre isso? Absolutamente. Estamos falando de 100%. Possivelmente mais. Eu sei fazer contas, Theodore. Um dos acionistas, um homem corpulento chamado Howard, levantou-se. Isso é insanidade. Você está destruindo anos de trabalho. Não. Nathan permaneceu calmo, tão calmo que era inquietante. Estou corrigindo um erro que nunca deveria ter acontecido. Erro. Howard ficou vermelho. A fusão Bennett-Collins foi a melhor coisa que já aconteceu com ambas as empresas. Foi a pior coisa que já aconteceu com o meu casamento. O silêncio que se seguiu foi pesado. Theodore limpou a garganta. Sr. Collins, legalmente falando, você não tem obrigação de devolver nada. O contrato foi cumprido dentro dos termos. Eu não estou fazendo isso porque eu tenho que fazer. Nathan olhou em volta da mesa. Estou fazendo isso porque é a coisa certa a fazer. A família Bennett entrou naquele acordo para salvar a empresa deles. Nós nos aproveitamos de uma situação desesperadora. E eu transformei uma mulher incrível em uma cláusula contratual. Outra acionista, uma mulher de meia-idade chamada Patrícia, falou gentilmente. E a Sra. Collins concorda com isso? Nathan olhou para baixo. Ela nem sabe ainda, mas não importa se ela concorda ou não. Isso é algo que eu tenho que fazer. Howard bateu a mão na mesa. Você está jogando fora sua herança por causa de culpa conjugal? Não. Nathan encontrou o olhar dele. Estou recuperando minha humanidade, algo que eu perdi no dia em que assinei aquele maldito contrato. As discussões se estenderam por horas. Números foram apresentados. Alternativas foram propostas. Mas Nathan se manteve firme. No final da tarde, os documentos estavam prontos.
Com uma caneta na mão e o coração acelerado, Nathan assinou a transferência total das ações que sua família havia adquirido na fusão de volta para os Bennett. Cada assinatura era uma fortuna sendo devolvida. Cada inicial, um pedaço de seu império desmoronando. Mas quando ele terminou, pela primeira vez em anos, Nathan se sentiu leve. Theodore olhou para ele com uma mistura de respeito e preocupação. Você percebe que isso vai causar uma tempestade na mídia, não percebe? Deixe vir. Enquanto Nathan reestruturava sua vida financeira, Clara estava em seu quarto de hotel, tentando fazer o mesmo com sua vida emocional. Ela havia acordado naquela manhã com um estranho desconforto. Ela correu para o banheiro e vomitou. Não era a primeira vez nos últimos dias. Ótimo, ela murmurou, lavando o rosto. Agora, eu não estou apenas emocionalmente destruída, estou fisicamente destruída também. Maravilhoso. Ela pediu chá de gengibre do serviço de quarto e tentou se acalmar. Era provavelmente apenas estresse. Pessoas sob estresse ficavam doentes o tempo todo. Era normal, mas o enjoo continuou. Depois veio a tontura e o atraso. Clara olhou para o calendário em seu telefone e seu coração disparou. Não, ela balançou a cabeça. Não pode ser. Mas quanto mais ela pensava nisso, mais claros se tornavam os sinais. Com as mãos trêmulas, Clara caminhou até a farmácia mais próxima. Ela usava óculos escuros e um lenço na cabeça, sentindo-se ridiculamente como uma espiã em um filme ruim. A balconista, uma jovem com cabelo rosa, deu-lhe um sorriso amigável. Posso ajudá-la? Eu preciso de um... Clara baixou a voz. Um teste de gravidez? Claro, a moça disse, alto demais. Clara quase mergulhou atrás do balcão. Temos algumas opções. Você quer digital ou regular? O que for mais rápido, por favor. De volta ao hotel, Clara se trancou no banheiro. Ela seguiu as instruções com as mãos trêmulas e esperou os 3 minutos mais longos de sua vida. Quando ela finalmente olhou para o resultado, o mundo pareceu parar. 2 linhas positivo. Clara afundou no chão frio do banheiro, ainda segurando o teste. Oh, meu Deus! As palavras saíram em um sussurro. Oh, meu Deus! Ela estava grávida. Grávida do filho de Nathan. O homem que ela amava e odiava em igual medida. O homem de quem ela havia fugido há apenas 1 semana. As lágrimas vieram, mas desta vez elas pareciam diferentes. Medo, choque, mas também outra coisa. Algo quente e protetor crescendo em seu peito. Havia uma vida dentro dela. Uma vida que ela e Nathan haviam criado. Mesmo no meio de toda a dor e confusão, algo puro e inocente estava acontecendo. E agora, ela perguntou ao seu reflexo no espelho. O que eu faço agora? Contar para Nathan? Como? Oi, eu fugi de você, mas adivinha? Eu estou grávida, surpresa. E se ele pensasse que era uma armadilha? Uma maneira de forçá-lo a ficar? Ou pior, e se ele ficasse por obrigação? Não por amor. Clara passou o resto do dia em uma tempestade de pensamentos. Ela andava pelo quarto, pegava o telefone, depois o largava de novo. Escrevia mensagens que nunca enviava. Então, naquela noite, enquanto folheava os canais de TV sem rumo, algo chamou sua atenção. Era Nathan, na tela. Em uma conferência de imprensa, Clara aumentou o volume, o coração acelerado. Nathan estava atrás de um pódio, cercado por microfones e flashes de câmeras. Ele parecia cansado, mas determinado. Eu decidi devolver todas as ações da fusão Bennett-Collins de volta para a família Bennett, ele disse, sua voz firme. Os murmúrios dos repórteres eram audíveis, mesmo pela TV. Uma jornalista levantou a mão. Sr. Collins, isso significa uma perda de mais de $150 milhões. Por quê?
Nathan respirou fundo, porque algumas coisas importam mais do que dinheiro. Como o quê? Ele olhou diretamente para a câmera e Clara sentiu como se ele estivesse olhando para ela. Como amor. A palavra ecoou pela sala. Eu cometi erros, muitos deles. Eu transformei um casamento em um negócio. Eu tratei a mulher que eu amo como um contrato. E eu perdi 5 anos que nunca poderei recuperar. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Clara. Isso não é um movimento de negócios, Nathan continuou. É um pedido de desculpas para minha esposa, para a família Bennett e para mim mesmo por ter acreditado que poder e dinheiro importavam mais do que felicidade e amor. Outro repórter gritou. E a Collins Industries? O que acontece agora? Eu vou reconstruir, do zero se for preciso, mas desta vez, da maneira certa. Sem atalhos, sem contratos de casamento, sem transformar pessoas em ativos. E sua esposa, Yara Collins, concorda com sua decisão? Nathan hesitou. Eu ainda não tive a chance de falar com ela, mas eu espero que um dia ela possa me perdoar. A conferência continuou, mas Clara não estava mais ouvindo. As lágrimas encharcaram o travesseiro ao qual ela se agarrava. Ele havia feito isso. Ele realmente havia. Desistido de tudo. Por ela. Clara enxugou o rosto e olhou para o teste de gravidez ainda na mesa de cabeceira. Então ela olhou de volta para Nathan na tela, vulnerável e honesto, de uma forma que ela nunca tinha visto antes. Talvez Alex estivesse certo. Talvez a questão não fosse se Nathan cometeu erros, mas o que ele estava disposto a fazer para corrigi-los. E ele estava disposto a perder tudo. Clara pegou as chaves do carro. Na manhã seguinte, Nathan estava sozinho na mansão vazia, olhando para uma xícara de café frio em suas mãos. Ele não tinha dormido, não conseguia. A casa parecia ainda mais vazia sem Clara. Ele tinha visto os comentários online. Alguns o chamavam de louco, outros de romântico. A maioria apenas não entendia, mas ele não se importava. Ele havia feito isso por uma pessoa, e se ela nunca voltasse, pelo menos ele saberia que tentou. O interfone tocou, fazendo-o pular. Ninguém nunca vinha sem avisar. Sim, ele disse exausto. Sr. Collins, alguém está aqui para vê-lo. Eu não estou recebendo visitas. Senhor, é a Sra. Collins. Nathan deixou a xícara cair. Ela se estilhaçou no chão, mas ele nem notou. Deixe-a entrar. Sua voz falhou. Deixe-a entrar. Agora. Ele correu para a porta da frente, o coração batendo tão forte que doía. Ele a abriu com tanta força que quase saiu das dobradiças. E lá estava ela, Clara Bennett Collins, com uma bolsa no ombro, o cabelo solto, os olhos vermelhos de tanto chorar. Mas ela estava ali, presente, real. Oi, ela disse, sua voz fraca. Oi. Nathan mal conseguia respirar. Você voltou. Eu assisti à sua conferência de imprensa. E Clara avançou. E eu acho que precisamos conversar. Nathan assentiu, incapaz de tirar os olhos dela, como se piscar pudesse fazê-la desaparecer. Eu posso entrar? Ela perguntou. Claro. Clara respirou fundo, sua mão inconscientemente repousando sobre sua barriga, onde um segredo estava crescendo. Há muita coisa que eu preciso te contar. Clara entrou na mansão devagar, como se estivesse pisando em um terreno desconhecido. Tudo parecia o mesmo. Os móveis, as pinturas, o cheiro fresco de produtos de limpeza. Mas ao mesmo tempo, tudo parecia completamente diferente. Nathan fechou a porta atrás dela, mantendo uma distância respeitosa. Ele parecia exausto, com olheiras profundas e o rosto por fazer. Mas seus olhos estavam cheios de uma esperança que Clara reconheceu. Gostaria de se sentar, ele ofereceu, gesticulando em direção à sala de estar. Eu acho que é melhor. Eles se sentaram no sofá,
O mesmo onde eles tinham rido juntos há poucas semanas. Parecia uma vida. O silêncio se esticou entre eles, pesado e cheio. Nathan queria falar primeiro, mas estava claramente com medo de dizer a coisa errada. Clara mordeu o lábio, procurando as palavras certas. Eu assisti à sua conferência de imprensa. Ela finalmente disse: Eu imaginei. Nathan passou a mão pelo cabelo bagunçado. Foi intenso. Você realmente devolveu tudo? Cada centavo. Clara balançou a cabeça em descrença. Você perdeu uma fortuna, Nathan. Eu não perdi nada. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Eu recuperei minha dignidade e talvez uma chance de reconquistar você. As lágrimas vieram sem aviso. Clara tentou segurá-las, mas foi inútil. Nathan se aproximou instintivamente, mas se impediu pouco antes de tocá-la. O que foi? Eu disse algo errado? Clara riu em meio às lágrimas, o som quebrado e suave. Não, você disse tudo certo. É só que eu tenho algo para te dizer e estou apavorada. Você pode me dizer qualquer coisa. Eu prometo que vou ouvir. Ela respirou fundo, suas mãos tremendo. Nathan, eu estou grávida. O mundo pareceu congelar completamente, seus olhos arregalados, sua boca levemente aberta. Por um momento, Clara temeu que ele tivesse entrado em choque. Você? O quê? Eu estou grávida. Sua voz estava mais firme agora. Eu descobri ontem. Eu fiz 3 testes, todos positivos. Nathan continuou olhando para ela, tentando processar. Então, lentamente seus olhos se encheram de lágrimas. Nós vamos ter um bebê? Sim. Ele caiu de joelhos na frente dela, as mãos cobrindo o rosto. Seus ombros tremeram. Nathan? Clara tocou o ombro dele, preocupada. Você está bem? Quando ele finalmente olhou para cima, ele estava sorrindo. Sorrindo e chorando ao mesmo tempo, em uma onda de emoção tão forte que tirou o fôlego de Clara. Nós vamos ter um bebê, ele repetiu, a voz embargada. Clara, nós vamos ser pais. Eu sei, é assustador, é maravilhoso. Ele riu, uma risada pura, honesta. É a coisa mais maravilhosa que já me aconteceu. Clara não conseguiu mais se conter. Ela se jogou em seus braços e eles choraram juntos, ajoelhados no chão da sala, abraçando-se como se nada mais no mundo importasse. Eu estava com tanto medo de te contar, Clara confessou. Eu pensei que você fosse pensar que era uma armadilha ou que você ficaria comigo por obrigação. Nathan segurou o rosto dela nas mãos. Clara, olhe para mim. Eu não estou aqui por obrigação. Eu estou aqui porque eu te amo. Eu te amei antes de saber sobre o bebê. Eu te amo agora e eu vou te amar para sempre. Como eu posso ter certeza? Porque eu desisti de tudo, ele disse, enxugando as lágrimas dela com os polegares. Do dinheiro, da empresa, do meu relacionamento com meu pai, de tudo. E sabe o que eu sinto? Alívio, porque nada disso significa nada se eu não tiver você. Clara soluçou. Você é um tolo romântico. Eu sou, ele sorriu, mas eu sou o seu tolo romântico. Eles ficaram ali por um longo tempo, apenas se abraçando, deixando que a verdade de tudo se instalasse. Havia um bebê, uma nova vida, uma nova chance para todos eles. Podemos conversar sobre tudo? Nathan perguntou. Sobre o que aconteceu, sobre o contrato, sobre tudo isso? Clara assentiu. Eu quero entender, de verdade. Eles se sentaram no chão, encostados no sofá, e Nathan começou a falar. Ele contou a ela como seu pai sempre o pressionou a ser frio e calculista, como ele cresceu acreditando que sentimentos eram fraqueza, como ele assinou aquele contrato sem realmente pensar nas consequências, porque estava apenas focado em fazer o que era certo para os negócios. Eu fui um covarde, ele admitiu. Eu estava com tanto medo de sentir algo por você que eu escolhi fingir que você não existia. Mas, Clara, você estava sempre lá, em cada pensamento, em cada momento.
Eu só era muito bom em mentir para mim mesmo. E o que mudou? Ela perguntou suavemente. Aquele evento, ver você rir, ser você mesma com outra pessoa, eu percebi que eu realmente ia te perder. E o pensamento era insuportável. Clara pegou a mão dele. Você me machucou profundamente, Nathan. Eu sei. E eu vou passar o resto da minha vida tentando compensar isso. Eu não quero compensação. Ela olhou nos olhos dele. Eu quero parceria. Eu quero honestidade. Eu quero um casamento de verdade. É tudo o que eu quero também. Eles conversaram por horas. Sobre medos, sobre esperanças, sobre o bebê. Nathan queria saber de tudo quando ela descobriu como ela estava se sentindo. Se ela precisava de alguma coisa. Eu preciso que você me prometa uma coisa, Clara disse. Ela disse em um certo momento. Qualquer coisa. Promete que você não vai se transformar naquele pai nervoso que trata a esposa grávida como se ela fosse feita de vidro? Nathan riu. Eu não posso prometer isso. Eu já estou em pânico só de pensar em você subindo escadas. Nathan, o quê? Escadas são perigosas, há estatísticas. Clara revirou os olhos, mas estava sorrindo. Você vai ser insuportável, não vai? Absolutamente. Ele a puxou para mais perto. Mas você me ama de qualquer maneira. Eu amo. As palavras vieram naturalmente, sem medo. Eu te amo, Nathan Collins, mesmo quando você é um idiota superprotetor com constipação emocional. Ei, eu superei a parte emocional. Verdade. Agora você é apenas o idiota superprotetor. Os dois riram e foi libertador, como se todas as semanas de tensão finalmente tivessem se dissipado naquele momento de leveza. Sabe o que é engraçado? Clara disse. Por 5 anos eu sonhei com este momento, de você finalmente me ver. E agora que está acontecendo, parece surreal. Para mim também, Nathan beijou a testa dela. Mas é real, Clara. Eu prometo que é. Ele de repente se levantou, assustando-a. O que foi? Espere aqui, só 1 minuto. Nathan correu escada acima. Clara ouviu portas se abrindo e fechando, gavetas sendo puxadas. Ela riu, imaginando-o freneticamente procurando por algo. Quando ele voltou, ele estava sem fôlego e segurando uma pequena caixa. Os olhos de Clara se arregalaram. Nathan, o quê? Ele se ajoelhou e o coração dela disparou. Clara Bennett Collins. Sua voz tremeu um pouco. 5 anos atrás, eu me casei com você por todos os motivos errados. Por dinheiro, por negócios, por estratégia. E eu desperdicei anos preciosos da sua vida sendo um covarde tolo. Nathan, me deixe terminar. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples de ouro branco com um pequeno diamante. Eu não quero que nosso casamento seja sobre contratos ou cláusulas. Eu não quero que você fique por causa de um pedaço de papel. Eu quero que você fique porque você quer. As lágrimas voltaram. Então, Nathan respirou fundo. Clara, você se casa comigo? De verdade desta vez? Não por negócios ou família, mas por amor? Você me dá uma segunda chance de ser o marido que você sempre mereceu? Clara olhou para ele. Aquele homem que cometeu tantos erros, mas que agora estava ali, vulnerável e sincero, oferecendo seu coração sem defesas. Sim. A palavra saiu em um sussurro. Sim, eu caso. Nathan deslizou o anel em seu dedo. Suas mãos tremiam tanto que ele quase o deixou cair. Clara riu em meio às lágrimas e segurou a mão dele para ajudar. Quando o anel estava finalmente no lugar, Nathan a puxou para um abraço tão apertado que ela mal conseguia respirar. Obrigada, ele sussurrou em seu cabelo. Obrigada por me dar esta chance. Obrigada por lutar por nós. Eles ficaram assim por um longo tempo, aninhados nos braços um do outro no chão da sala. O anel simples brilhando na mão de Clara, um bebê crescendo dentro dela. E finalmente, um futuro real começando a tomar forma.
3 meses se passaram como um sonho. Clara estava agora com quase 5 meses de gravidez e sua barriga havia começado a aparecer da maneira mais bonita. Nathan, como esperado, havia se tornado absolutamente insuportável da melhor maneira possível. Você não deveria estar carregando isso, ele disse pela 1000ª vez, tentando pegar a bolsa leve que Clara segurava. Nathan, é uma bolsa. Pesa menos de 1 quilo. Mas você está carregando nosso filho. Isso é mais do que peso suficiente. Clara revirou os olhos, mas sorriu. Você precisa relaxar, ou vai ter um ataque cardíaco antes do bebê nascer. Impossível. Eu comprei um livro sobre paternidade consciente. Eu aprendi técnicas de respiração. Técnicas de respiração são para mim, não para você. Eu sei, mas eu vou precisar delas para não desmaiar na sala de parto. Janet, que estava assistindo da porta do escritório, não conseguiu segurar o riso. Clara piscou para ela e a assistente finalmente caiu na gargalhada. Desculpe, senhora Collins, mas vocês dois são doces demais. Adoráveis? Clara fingiu estar ofendida. Eu prefiro hilariamente funcionais. Nesses meses, Nathan havia cumprido todas as promessas. A mansão, antes fria e silenciosa, agora ecoava com risadas. Eles tomavam café juntos todas as manhãs. Jantavam enquanto conversavam sobre tudo e nada. E Nathan, fiel à sua natureza superprotetora, já havia transformado um quarto inteiro em um berçário. Embora Clara insistisse que era muito cedo. Está muito rosa? Ele perguntou uma noite, olhando para as paredes que ele mesmo havia pintado. Considerando que ainda não sabemos o sexo, sim, está muito rosa. Mas e se for uma menina? E se for um menino? Ele vai crescer pensando que mora dentro de um flamingo. Nathan franziu a testa. Eu posso repintar. Nathan, não. Clara segurou a mão dele. Está perfeito. E se for um menino, pintamos depois. Sem drama. Tem certeza? Completamente. Agora venha cá. Este flamingo está com fome. A ideia de renovar os votos surgiu em uma manhã comum, enquanto eles tomavam café. Sabe, Nathan disse, brincando com os dedos de Clara. Eu estava pensando, isso nunca é um bom sinal. Ei, ele fingiu estar ofendido. Eu tenho boas ideias às vezes. Às vezes é a palavra-chave. Bem, esta é boa. Nathan se levantou e se ajoelhou na frente dela. Clara estava acostumada com esses gestos dramáticos dele. Que tal renovarmos nossos votos? Clara congelou com a xícara no ar. Renovar? Sim, uma cerimônia de verdade. Pequena, íntima. Apenas as pessoas que amamos. Sem contratos, sem pressão. Apenas nós dois prometendo ficar juntos porque queremos. Seus olhos se encheram de lágrimas. Hormônios da gravidez, é claro. Você realmente quer isso? Mais do que tudo. Eu quero começar nossa história de novo, do jeito certo. Então sim, ela sorriu em meio às lágrimas. Vamos renovar nossos votos. A cerimônia foi marcada para um sábado ensolarado de outono. Eles escolheram o jardim da mansão, decorado de forma simples com flores brancas e cadeiras de madeira clara. Nada chamativo, nada exagerado, apenas perfeito. Clara usava um vestido de seda cor de champanhe que se ajustava perfeitamente à sua barriga de bebê. Seu cabelo estava solto em ondas suaves, coroado com uma pequena coroa de flores. Ela parecia radiante. Nathan estava esperando por ela no altar simples. E quando a viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Você está linda. Ele não conseguiu terminar a frase. Linda, enorme, parecendo uma baleia. Clara brincou. Perfeita. Ele pegou as mãos dela. Você está perfeita. Eles convidaram apenas 20 pessoas. Janet e Daniel da empresa, algumas amigas próximas de Clara. E, surpreendentemente, Gregory Collins também estava lá.
O relacionamento de Nathan com o pai ainda era complicado, mas eles estavam tentando. Gregory se aproximou antes da cerimônia. Filho, sua voz estava menos imponente agora, quase humilde. Pai, Gregory hesitou. Eu estava errado sobre muitas coisas e quero que você saiba que tenho orgulho de você, do homem que você se tornou. Nathan ficou sem palavras por um momento. Obrigado, pai. Isso significa muito. Eles se abraçaram, breve, mas sincero. Clara assistiu de longe, sorrindo. A cerimônia foi conduzida por um celebrante alegre chamado Thomas, que tinha um talento especial para fazer todos rirem. Nathan, Thomas começou, você promete amar esta mulher, respeitar as escolhas dela e parar de entrar em pânico toda vez que ela sobe uma escada? Risadas ecoaram. Nathan corou. Eu prometo, ou pelo menos vou tentar. Clara, você promete amar este homem mesmo quando ele se tornar um pai neurótico e superprotetor? Eu prometo. Ela apertou a mão de Nathan, mesmo quando ele for insuportável. Ei, a verdade dói, querida. Mais risadas. Quando chegou a hora de seus votos pessoais, Nathan respirou fundo. Clara, eu desperdicei 5 anos fingindo que você não existia. 5 anos sendo um covarde. Mas você me deu uma segunda chance, e eu prometo, aqui na frente de Deus e de todos, que vou passar o resto da minha vida sendo digno dessa chance. Eu vou te amar nos dias bons e nos ruins. Eu vou te apoiar. Eu vou te fazer rir, mesmo com piadas terríveis, e eu serei o melhor pai que nosso filho poderia ter. Clara enxugou as lágrimas. Meu Deus, como eu devo superar isso? Você não precisa. Apenas seja você. Ok. Ela respirou fundo. Nathan, você foi meu maior erro e minha melhor decisão. Por anos, eu te odiei por me ignorar. Mas agora eu entendo que às vezes as pessoas precisam se perder para se encontrarem. Você estava perdido, mas encontrou seu caminho e eu te amo por isso. Eu prometo te apoiar, te desafiar quando necessário e tirar sarro de suas neuroses quando você estiver sendo impossível. Isso é uma ameaça? É uma promessa. Todos riram e Thomas os declarou, oficialmente desta vez, marido e mulher. O beijo foi suave, cheio de promessas e novos começos. Durante a festa, enquanto Clara conversava com Janet sobre decorações de berçário, alguém se aproximou dela. Clara? Ela se virou e arregalou os olhos. Alex? Alex Carter estava lá, parecendo tão elegante quanto sempre, com um sorriso caloroso e genuíno. Surpresa? Completamente. O que você está fazendo aqui? Nathan me convidou, Alex disse com um sorriso. Ele disse que era importante para vocês dois. Clara olhou para o marido, que lhe deu um aceno à distância. Seu coração se encheu. Eu vim te desejar felicidades, Alex continuou. De verdade, vocês dois merecem. Obrigada, Alex, por tudo, por ser gentil quando eu precisei. Foi um prazer te conhecer, Clara, e agora eu vou me despedir. Ele estendeu a mão. Eu tenho um voo para Nova York em algumas horas. Nova oportunidade de negócios. Clara apertou a mão dele. Boa sorte e obrigada, de verdade. Cuide dele e deixe que ele cuide de você também. Eu vou tentar. Alex se despediu de Nathan com um aperto de mão firme e saiu. Clara sentiu como se um capítulo tivesse se encerrado. Aquele homem havia representado um momento de confusão, mas também de clareza. E agora ele se foi, deixando apenas espaço para o futuro. Nathan subiu no pequeno palco improvisado e ergueu a taça. Eu gostaria de fazer um brinde. Todos se viraram para ele, a novos começos, a segundas chances, e a nunca mais deixar o orgulho vencer o amor. Clara, você me ensinou que a verdadeira riqueza não está nas contas bancárias, mas em acordar ao lado de alguém que você ama. E eu prometo aqui e agora
honrar isso todos os dias. Ao amor, todos gritaram. Clara enxugou as lágrimas novamente. Hormônios, ela murmurou. Claro, disse Janet, parada ao lado dela. Definitivamente apenas os hormônios. 2 semanas depois, Clara e Nathan estavam em uma casa de praia alugada em Malibu para a lua de mel. Nada chique, apenas um lugar aconchegante com vista para o oceano. Você tem certeza que está confortável? Nathan perguntou pela 100ª vez. Nathan, eu estou bem. Pare de me tratar como se eu fosse feita de vidro. Você está carregando nosso bebê. Você é mais valiosa do que vidro. Isso foi fofo, ainda neurótico, mas fofo. Eles passaram os dias caminhando na praia, conversando sobre tudo, sobre nomes de bebês, sobre como seria a vida com um filho, sobre os sonhos que haviam adiado e que agora podiam finalmente buscar. E se for um menino? Que tal Nathan Jr.? Nathan sugeriu. Absolutamente não. Por que não? Porque um de vocês já é o suficiente. Muito obrigada. Clara riu. Que tal algo clássico? Thomas, Michael. E se for uma menina? Grace ou Sophie ou Lily? Nathan tocou suavemente a barriga dela. Lily Collins. Isso soa bonito. Soa mesmo. Uma noite, enquanto eles jantavam na varanda observando o pôr do sol, o telefone de Nathan tocou. Ele olhou para a tela e franziu a testa. Quem é? Clara perguntou. Jonathan Price, um antigo parceiro de negócios. Ele está. Você vai atender? Nathan hesitou, mas atendeu. Jonathan. Clara observou enquanto a expressão dele mudava. Surpresa, interesse, depois cautela. Eu vejo, essa é uma oferta interessante, mas arriscada. Nathan olhou para Clara. Eu posso pensar e te ligo de volta? Ele desligou e olhou para o telefone. O que é? Clara se inclinou. Jonathan tem uma proposta de negócio. Nathan respirou fundo. Uma startup de tecnologia sustentável. Alto risco, mas alto potencial também. E você está interessado? Eu estou. Ele pegou a mão dela. Mas não sem falar com você primeiro. Nós somos parceiros agora, lembra? Clara sorriu. Me conte mais sobre a oferta. Nathan passou a próxima hora explicando a proposta de Jonathan. A startup focava em tecnologia de energia renovável para comunidades de baixa renda. O investimento inicial era significativo, mas o impacto social seria enorme. É arriscado, Nathan admitiu. Muito arriscado, mas é exatamente o tipo de projeto que faz sentido agora. Clara mordeu o lábio, pensando. E qual seria o seu papel? Jonathan me quer como cofundador, mas aqui está a parte interessante. Nathan se inclinou. Ele também sugeriu que você se juntasse como sócia plena. Eu? Os olhos de Clara se arregalaram. Nathan, eu mal voltei a trabalhar. E você foi incrível. Janet não para de falar sobre como você reorganizou todo o sistema de arquivamento. Daniel te chama de fada da eficiência. Ele não chama. Ele chama, só não na sua frente. Clara riu, mas estava claramente insegura. E se não der certo? E se eu estragar tudo? Nathan segurou as mãos dela. Impossível. Você é mais inteligente do que a maioria dos empresários que eu conheço. E desta vez, não seria na minha empresa que você estaria trabalhando. Seria na nossa empresa, juntos desde o início. Consultoria Collins e Bennett, Clara sugeriu. Na verdade, eu estava pensando em outra coisa. Nathan sorriu. Que tal Bennett e Collins? Você primeiro. Você está brincando. Estou falando completamente sério. Clara sentiu seus olhos marejarem. De novo, aqueles hormônios. Isso significa muito para mim. Eu sei. É por isso que eu quero fazer certo. Eles ficaram acordados até tarde, conversando sobre todas as possibilidades. Clara compartilhou suas preocupações.
E se o trabalho tomasse conta de suas vidas? E se eles começassem a brigar de novo? E se o bebê chegasse bem no meio de todo o caos? Então vamos estabelecer algumas regras, Nathan sugeriu. Limites claros entre trabalho e casa. Nada de conversa de negócios depois das 20 horas. Fins de semana são sagrados. Tempo só para a família. E se surgir algo urgente? Nós lidamos com isso juntos, como parceiros. Clara respirou fundo. Tudo bem, vamos fazer isso. No dia seguinte, eles ligaram para Jonathan e aceitaram a oferta. O mês seguinte foi um caos organizado. Reuniões com advogados, sessões de brainstorming, construção do modelo de negócios. Clara descobriu que tinha um talento natural para operações e logística, enquanto Nathan prosperava em estratégia e relações com investidores. A empresa foi oficialmente registrada como Bennett Collins Consultoria Internacional, uma fusão não de famílias ou fortunas, mas de sonhos e propósito. O primeiro escritório era pequeno, 3 salas em um prédio comercial no centro de Los Angeles. Nada como o luxo da Collins Industries, mas era deles, verdadeiramente deles. Este lugar parece um armário glorificado, Clara disse no primeiro dia, olhando em volta. É aconchegante. Nathan, a sala de reuniões cabe 6 pessoas. Mal. Se todos respirarem ao mesmo tempo, vamos sufocar. Detalhes. Ele a puxou para um abraço. É o nosso armário glorificado. Janet concordou em se juntar a eles como gerente de escritório e trouxe Daniel junto. A pequena equipe da startup era dedicada e cheia de energia. Com o passar dos meses e o crescimento da barriga de Clara, equilibrar o trabalho e a vida pessoal tornou-se mais desafiador e às vezes hilário. Uma manhã, Clara estava em uma videochamada com potenciais investidores quando o bebê chutou. Forte. Como eu estava dizendo, nosso modelo de sustentabilidade. Ela estremeceu. Está tudo bem, Sra. Bennett? Um dos investidores perguntou, preocupado. Perfeitamente bem, Clara sorriu, segurando a barriga. O bebê só tinha algo a dizer sobre nossos números do 3º trimestre. Nathan, sentado ao lado dela, lutou para manter a expressão séria. Quando a reunião terminou, ele caiu na gargalhada. O bebê tinha algo a dizer? Ele mal conseguia falar, em meio às risadas. Clara, você é incrível. Ei, foi uma recuperação sólida para alguém que acabou de ser chutada nas costelas, em alta definição na frente de 5 investidores. Como qualquer parceria, os desentendimentos ocasionais surgiam. Clara achava que Nathan era cauteloso demais. Nathan achava que Clara assumia muitos riscos, mas eles aprenderam a negociar, a se comprometer, a encontrar um terreno comum. Você é impossível, Clara exclamou um dia após um debate acalorado sobre expansão. E você é teimosa. Eu prefiro o termo persistente. Teimosa. Persistente. Eles se encararam por um segundo. Então Clara riu. Nathan a seguiu. Logo eles estavam rindo tanto que Janet entrou para verificar se estava tudo bem. Estamos bem, Clara disse, enxugando lágrimas de riso. Apenas tendo um casamento saudável e funcionalmente disfuncional. Isso é sequer possível? Janet perguntou. Para nós é. Os dois responderam ao mesmo tempo. Quando Clara atingiu o 8º mês de gravidez, a superproteção de Nathan atingiu novos níveis. Você não deveria estar subindo essas escadas, ele disse pela 1000ª vez. Nathan, são 3 degraus. 3 degraus perigosos. Você comprou um tapete antiderrapante para cada um. Nunca se é cuidadoso demais. Daniel se inclinou para Janet e sussurrou. Ele vai sobreviver ao parto? Honestamente? Estou preocupada, ela respondeu. Uma semana antes da data prevista, eles tiveram uma reunião crucial com investidores internacionais. Era a maior oportunidade para a empresa até então, um acordo que poderia colocá-los no mapa global.
Talvez você devesse ficar em casa, Nathan sugeriu, pela terceira vez naquela manhã. Absolutamente não. Clara ajeitou o blazer que mal cabia em sua barriga. Eu trabalhei tanto nesta proposta quanto você. Eu vou. Mas e se? Nathan Collins, se você terminar essa frase, eu juro que vou entrar em trabalho de parto só por despeito. Ele levantou as mãos em rendição. Tudo bem, você vai, mas eu estou dirigindo. Obviamente você não me deixa tocar no volante há 3 meses. A reunião estava marcada para as 2 da tarde, às 10 horas. Clara começou a sentir um estranho desconforto nas costas. Apenas tensão. Ela murmurou para si mesma. Estresse pré-reunião, totalmente normal. Ao meio-dia, o desconforto havia se transformado em cólicas ocasionais. Clara as ignorou. Ela não ia perder aquela reunião, não depois de todo o trabalho que eles tinham colocado nisso. 2 horas chegaram. A sala de conferências estava lotada, 6 investidores de 3 países diferentes. Nathan abriu a apresentação com confiança e Clara seguiu com dados e projeções. Tudo estava indo perfeitamente até que não estava. Uma dor aguda atravessou o abdômen de Clara. Ela parou no meio da frase, respirando fundo. Tipo, Sra. Bennett. Um dos investidores se inclinou para a frente. Você está bem? Sim. Clara forçou um sorriso. Onde eu estava? Ah, certo. Projeções do 2º ano. Outra contração. Mais forte desta vez. Clara agarrou a mesa. Nathan olhou para ela, olhos arregalados. Clara? Eu estou bem. Ela sussurrou por entre os dentes cerrados. Continue. Mas ao dar o próximo passo, ela sentiu algo molhado escorrer por suas pernas. Ah, não. Minha bolsa. Clara olhou para Nathan, os olhos arregalados. Minha bolsa acabou de estourar. O tempo pareceu parar. Nathan ficou pálido, completamente pálido, como se todo o sangue tivesse drenado de seu corpo. O quê? Minha bolsa, Nathan. O bebê está vindo. Agora? Sim, agora. Você acha que eu planejei isso? Os investidores se levantaram em pânico, oferecendo ajuda em 3 idiomas diferentes. Janet apareceu do nada com toalhas. Daniel já estava ao telefone com os serviços de emergência. E Nathan? Nathan estava paralisado no lugar, olhando para Clara como se ela fosse uma alienígena. Nathan. Clara o sacudiu. Respire. Eu não consigo. Sua voz estava aguda e trêmula. O bebê, o hospital, a água. Não nessa ordem. Ou talvez nessa ordem, eu não sei. Meu Deus, ele está tendo um colapso, Janet murmurou. Clara, apesar da dor, não pôde deixar de rir. Nathan Collins, você enfrentou acionistas raivosos, perdeu milhões, desafiou seu pai e agora está em pânico porque seu bebê decidiu nascer. Sim, ele gritou. Porque isso é real e aterrorizante e você está tendo um bebê agora. Outra contração atingiu e Clara apertou a mão de Nathan com tanta força que ele gemeu. Carro, agora, ela ordenou. Nathan finalmente entrou em ação. Ele pegou Clara no colo, literalmente a pegou no colo, apesar de seus protestos, e correu para o elevador. As apresentações. Um dos investidores gritou. Remarcamos! Nathan gritou de volta, enquanto as portas do elevador se fechavam atrás deles. Janet olhou para os investidores confusos e sorriu. Bem-vindos a Bennett e Collins Consultoria Internacional. Nunca é chato. A viagem para o hospital foi puro caos e um pouco de comédia. Nathan dirigiu como se estivesse em um filme de ação, buzinando para carros que nem estavam em seu caminho. Nathan, você quase bateu naquele poste. Eu vi o poste. Você estava olhando para mim, não para o poste. Porque você está tendo um bebê. Eu sei que estou tendo um bebê. Eu estou bem aqui. Outra contração atingiu Clara e ela respirou fundo.
Mas se você nos matar antes de chegarmos ao hospital, não adianta nada. Quando eles finalmente chegaram à entrada de emergência, Nathan pulou tão rápido que esqueceu de desligar o motor. Uma enfermeira teve que gritar para ele voltar. Senhor, seu carro. O bebê é mais importante. Seu carro está bloqueando a ambulância. Nathan correu de volta, desligou o carro, jogou as chaves para o manobrista e correu para Clara, que estava sendo colocada em uma cadeira de rodas. Eu estou aqui, ele disse, pegando a mão dela. Eu não vou te deixar. Nathan, você ficou fora por 15 segundos. Foram os 15 segundos mais longos da minha vida. A equipe médica os levou para a sala de parto. Uma enfermeira chamada Linda, uma mulher calorosa de 50 e poucos anos, tentou acalmar Nathan. Sr. Collins, você precisa respirar. Eu estou respirando. Você está hiperventilando. Sente-se antes que desmaie. Eu não vou desmaiar. 2 minutos depois, Nathan estava sentado com a cabeça entre os joelhos enquanto Linda lhe oferecia água. Clara, mesmo com dor, não conseguia parar de rir. Você praticou técnicas de respiração por 3 meses e está sendo mais dramático do que eu. Isso é diferente, ele disse, abafado. Quando praticamos, você não estava tendo contrações de verdade. Dr. Harrison, o obstetra, entrou com um sorriso calmo. Bem, parece que temos um bebê ansioso para conhecer o mundo. Ele olhou para Nathan, e um pai ansioso para conhecer o chão. Eu estou bem, Nathan disse, levantando-se tremulamente. Claro que está, Dr. Harrison piscou para Clara. Temos um balde pronto, por precaução. As próximas horas foram intensas. Clara foi forte, mais forte do que ela jamais imaginou. Entre as contrações, ela fazia piadas para manter o ânimo e para distrair Nathan, que estava claramente à beira de um colapso nervoso. Sabe, ela disse em um certo momento, se eu sobreviver a isso, você não tem permissão para reclamar de nada pelos próximos 10 anos. Concordo completamente, Nathan disse beijando a testa dela. Você é a mulher mais incrível do mundo. Lembre-se disso quando eu te acordar às 3 da manhã para trocar uma fralda. Eu trocarei todas as fraldas, para sempre. Eu vou te cobrar isso. Depois de 6 horas de trabalho de parto, Dr. Harrison finalmente anunciou. É hora. Com a próxima contração, eu quero que você empurre Clara. Nathan segurou a mão dela, e Clara a apertou com tanta força que ele estremeceu, mas ele não reclamou. Ele apenas ficou ali, sussurrando palavras de encorajamento. Você consegue. Eu sei que consegue. Você é forte. Você é incrível. Então, em um momento que pareceu que o tempo havia parado, um choro preencheu a sala. É um menino, Dr. Harrison anunciou, segurando um bebê pequeno e perfeito. Clara começou a chorar. Nathan também. A enfermeira Linda, que havia testemunhado centenas de nascimentos, enxugou os olhos em silêncio. O bebê foi rapidamente limpo e colocado no peito de Clara. Ela olhou para aquele rostinho vermelho e enrugado e sentiu seu coração transbordar. Oi, pequeno, ela sussurrou. Nós estávamos esperando por você há tanto tempo. Nathan, ajoelhado ao lado da cama, tocou gentilmente a mão minúscula do bebê. O menino agarrou seu dedo com força surpreendente. Ele é perfeito, Nathan disse, sua voz embargada. Absolutamente perfeito. Como devemos chamá-lo? Clara perguntou. Nathan olhou para ela, depois para o filho. Que tal Henry? Henry James Collins. Henry. Clara experimentou o nome. Henry Collins. Eu adoro. Bem-vindos à paternidade, Dr. Harrison disse com um sorriso. Preparem-se para nunca mais dormir a noite toda. Eu não me importo, Nathan respondeu, os olhos ainda no filho. Eu faria tudo de novo, 1000 vezes. Os meses que se seguiram foram uma montanha russa. Noites sem dormir, fraldas intermináveis,
choros que não faziam sentido e muito, muito café. Mas também houve os primeiros sorrisos, as primeiras risadas e aquele cheiro único de bebê que fazia toda a exaustão desaparecer. A Bennett e Collins. Consultoria internacional prosperou apesar, ou talvez por causa, do caos. Os investidores que testemunharam o trabalho de parto de Clara enviaram flores e se tornaram parceiros leais. Afinal, como eles disseram, se o casal conseguia gerenciar uma crise como aquela com graça, eles podiam lidar com qualquer desafio de negócios. A mansão, antes fria e silenciosa, agora estava cheia de vida. Risadas de bebê ecoavam pelos corredores. Brinquedos coloridos enchiam a sala de estar. E todo sábado de manhã, o cheiro de panquecas perfeitamente douradas. Nathan havia se tornado um especialista. Preenchia a casa. Gregory Collins se tornou um avô surpreendentemente dedicado. Ele visitava todas as semanas, sempre trazendo um novo presente para Henry e um pedido de desculpas silencioso em seus olhos. Janet e Daniel se tornaram tios e tias honorários, sempre prontos para cuidar do bebê, para que o casal pudesse desfrutar de uma noite de folga ocasional. Um ano se passou como um sonho. No primeiro aniversário de Henry, Clara e Nathan deram uma festa no jardim. Decorações simples, balões coloridos, um bolo de 3 andares. Clara insistiu em assar, um pouco torto, mas perfeito, e as pessoas que amavam. Henry, agora com cabelo escuro e olhos curiosos como os do pai, sentou em sua cadeirinha, esmagando feliz um pedaço de bolo com as mãos. Ele definitivamente herdou sua graça, Nathan brincou, tirando fotos. E sua modéstia, Clara respondeu. À medida que a tarde avançava e os convidados conversavam alegremente, uma música suave começou a tocar. Nathan estendeu a mão para Clara. Me concede esta dança? No jardim, na frente de todos? Exatamente, no jardim, na frente de todos. Clara pegou a mão dele e eles começaram a dançar lentamente na grama. Nathan era desajeitado. Ele nunca foi um bom dançarino. Mas ele não se importava, e Clara amava cada passo desajeitado. Sabe, Nathan disse, puxando-a para mais perto. Eu fiz muitas coisas erradas na minha vida, mas de alguma forma eu acabei aqui, com você, com Henry, com uma vida que vale a pena viver. Clara encostou a cabeça no peito dele, ouvindo o seu coração. O amor verdadeiro não pode ser comprado, Nathan. Ele é construído com paciência, com perdão, com coragem. E nós o construímos juntos. E continuaremos construindo todos os dias. Todos os dias, ela concordou. Henry gritou de sua cadeirinha, querendo atenção. Os dois riram e se aproximaram, cada um pegando uma de suas mãos cobertas de glacê. Gregory tirou uma foto daquele momento, os 3 sorrindo, banhados pela luz do sol e felicidade. Clara olhou em volta, para a mansão que agora era um lar, para as pessoas que amavam, para o homem que ela quase perdeu, mas que lutou para ficar, e para o menino que representava tudo o que eles haviam superado. Ela se inclinou e sussurrou no ouvido de Nathan, enquanto Henry ria entre eles. Finalmente, nós somos o que fomos feitos para ser, desde o início, uma família. Nathan beijou a testa dela, depois a de Henry. Uma família, ele repetiu, sorrindo. A melhor família do mundo. E ali, sob o céu azul de Los Angeles, com o som de risadas e o cheiro de bolo no ar, a família Collins começou o resto de suas vidas, juntos. Finalmente, completamente. O que você achou da história de Clara e Nathan? Deixe seus pensamentos nos comentários. Avalie esta história de 0 a 10. Que nota você daria? Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sino para
para não perder nenhuma de nossas histórias. E confira mais histórias emocionantes clicando bem aqui na tela final.